A paz do Senhor, meus irmãos. Se inscreva no meu canal Valber Batera, deixe seu like e seu comentário. Bora para mais um vídeo. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Aleluia, glórias a Deus. Que diz assim, Hebreus 12, 4. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor venha falar conosco, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer e segundo o teu agrado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Então aqui, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até o sangue. Então na luta contra o pecado, é uma luta tenebrosa que nós temos que resistir até o sangue. E hoje em dia, pouco se tem pregado contra o pecado nas igrejas. Tem até igreja onde é proibido falar de pecado. As pessoas pregam sobre autoajuda, pregam sobre prosperidade, pregam sobre conquistas, mas muito pouco tem se falado sobre o pecado, sobre a santificação, a necessidade de santificação. Porque a palavra do Senhor diz, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é necessário nós nos santificarmos na presença do Senhor nosso Deus. Precisamos lutar para nos purificar dos nossos pecados. E a palavra do Senhor no livro de 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo 1, glórias a Deus, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1, Paulo diz assim aos irmãos de Corinto: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Oh, glórias. Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos da igreja de Corinto, que era nós que temos as promessas de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos purificar as nossas almas. Então ele diz aqui: purifiquemos de tudo o que possa nos contaminar, tudo aquilo que possa contaminar o homem, possa fazer com que o homem se distancie do Senhor. Nós precisamos nos purificar, diz o apóstolo, tudo que possa contaminar o nosso corpo e por conseguinte a nossa alma. Devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Então a santidade é uma necessidade do cristão. O cristão tem necessidade de ser purificado, o cristão tem necessidade de ser santificado na presença do Senhor, porque só assim ele estará verdadeiramente na presença de Deus. E para ser santificado, para ser purificado, nós precisamos, como o próprio escritor de Hebreus diz em Hebreus 12:1, deixar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Então o apóstolo fala, deixa, ali o escritor de Hebreus diz, deixa todo embaraço, deixa todo pecado que de perto nos rodeia, porque o inimigo, para ele não tem mais jeito, então ele quer nos derrubar também. Ele não quer a nossa salvação em Cristo Jesus, ele não nos quer ver salvos no Senhor Jesus Cristo. Então por isso diz, todo embaraço que tão de perto nos rodeia, e prossigamos para o alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse próprio capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, ele fala para nós deixarmos todo embaraço. Depois nos versículos
seguinte é que Hebreus 12, do versículo 4 ao 6, glórias a Deus, ele diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele for repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que o recebe como filho, a quem recebe como filho. Então nós vemos aqui, está dizendo a palavra do Senhor que nós não podemos estar esquecidos daquele encorajamento que o Senhor nos dá. Meu filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele for repreendido. Ele diz por quê? Porque Deus ama a quem, Deus disciplina a quem ama e educa aquele a quem recebe por filho. Por quê? Porque o nosso Deus quer nos ver na sua presença. A vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, é que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da salvação. Então, o desejo de Deus é a salvação do ser humano. O desejo de Deus é a salvação do homem, a salvação da mulher. Então, ele diz aqui, quando nós somos disciplinados, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, é porque o Senhor quer que a gente melhore. O Senhor quer que cada vez mais nós possamos aceitar com humildade a correção do Senhor. Tem pessoas que não aceitam a correção de Deus. Tem pessoas que quando Deus corrige, ele já se levanta contra o Senhor, já se levanta contra a palavra, se levanta contra a igreja, contra o dirigente da igreja. Então é dessa maneira. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer quando o Senhor está nos corrigindo, é porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos ver salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que muitas vezes as pessoas ficam atrás de coisas que purificam o homem. A gente vê, principalmente nesse mundo aí fora, as pessoas acham que as boas ações, que as esmolas, isso purifica a pessoa, isso torna a pessoa pura. Mas nós sabemos que não. Lá em Atos 10 fala de Cornélio. Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem que sempre dava esmolas. Mas o que a Bíblia diz? Que ele precisava conhecer a respeito do Senhor Jesus para ele ter a salvação. Então não é só ser uma pessoa boa, não é só ser dar esmolas ou as indulgências que as religiões pregam, que nós vamos fazer parte da igreja A, da igreja B, é que nós vamos ser purificados do nosso pecado. O Senhor Jesus, ele nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 7: se no entanto andarmos na luz, como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então, o sangue do Senhor Jesus é que purifica o homem do pecado. Mas, como ele diz aqui, se nós andamos na luz, se nós temos comunhão, aí o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas se a pessoa não quer andar na luz, se a pessoa não quer ter comunhão, como ela vai ser purificada do seu pecado? Hoje a gente estava trabalhando aqui, o irmão Ricardo veio conosco e a gente estava até falando sobre isso. O irmão Ricardo estava falando hoje, tem muita gente que pensa assim: tem culto online, na televisão, tem na internet, então não preciso de igreja. Eu em casa eu sirvo a Deus. Mas a gente estava até falando sobre isso. Eu ouvi uma pregação hoje de manhã e esse irmão ele falou assim: olha, tem gente que fala assim, você é o corpo de Cristo. Ele falou: não, eu não sou o corpo e nem você é o corpo. Nós somos membros que fazem parte do corpo de Cristo. Até que deu uma explicação, ele falou assim: vamos dar um exemplo. Ele falou assim: é uma sexta-feira 13 e você está passando numa rua escura do lado do cemitério, e você vem de encontro com você uma pessoa sem pé. Você vai olhar, a pessoa não tem pé, você vai explicar, você fala assim: é até mais fácil, se tiver que correr, não tem pé, ele vai correr atrás. Professor, não é tanto, você vê quantas pessoas você vê sem braço, sem pé,
Ele falou assim, mas na sexta-feira 13, você andando numa rua escura, né, ali na calçada do cemitério, e você encontra só um pé, ele falou assim, aí você já fica com medo. Ele falou assim, olha para você ver, o corpo sem o pé não te causa medo, mas se você ver só o pé, já te causa medo. Então ele falou assim, então nós não somos nós só, né? O pé sozinho não é corpo. Então ele falou assim, então nós somos parte do corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor habita em nós, Ele habita, mas quando nós também fazemos parte do corpo que é a igreja do Senhor, né? Juntos nós formamos a igreja do Senhor. Sozinho nós não somos igreja. E é o que muitas pessoas estão pensando hoje, né? Eu fico em casa, estou servindo a Deus melhor do que na igreja. Eu sou igreja, né? Está até se criando uma igreja chamada Igreja dos Desigrejados. Até minha irmã faz parte dessa igreja. Você não precisa ir na igreja, você não precisa ter comunhão com ninguém, você pode beber, pode fumar, pode fazer o que for, você está na tua casa ali, você é a igreja, né? Então, aqui o apóstolo, né, ele nos diz, aqui o apóstolo, né, João, através do Senhor Jesus Cristo, né, ele nos fala no capítulo 1, versículo 7, que quando nós temos comunhão, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é necessário, né, nós sermos purificados dos nossos pecados, e nós só somos purificados dos nossos pecados quando nós nos arrependemos verdadeiramente, né, quando há verdadeiro arrependimento, quando a pessoa realmente se arrepende. Em Hebreus também 12, versículo 16 e 17 diz: que não se abrigue entre nós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quanto mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente, né? Esaú, ele buscou a bênção desesperadamente, mas depois de ter desprezado ela. Ele, o intuito dele, o que ele queria era a bênção da primogenitura, né? Era isso que ele queria ali, mas só que antes ele já tinha, por causa de um prato de lentilhas, ele vendeu. Ele falou: o que me resolve essa primogenitura? O que me adianta isso? E quantas são as pessoas também, né, que não se arrependeram, apenas tiveram ali um remorso, como Judas. Judas traiu o Senhor Jesus Cristo, e quando ele viu, né, a palavra até diz, né, que ia prender o pastor, as ovelhas se dispersariam. Judas, quando ele viu que todos, né, fugiram, ele não se arrependeu, ele teve um remorso. Ele falou assim: pequei traindo sangue inocente, e foi se suicidar. Se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, o Senhor teria perdoado, né? E quantas são as pessoas que estão por aí, né, com o coração como o coração de Esaú, sente tristeza apenas por coisas que ele perdeu, não sente tristeza pelo pecado, não sente tristeza por ter desprezado o Senhor e a sua palavra. Então nós precisamos, né, purificar cada vez mais o nosso coração, para nós um dia estarmos na presença do Senhor. Amém? Então essa é a palavra. Que o Senhor Jesus fale mais claro aos nossos corações em nome de Jesus. E nós vamos para a Santa Ceia do Senhor, né?